Pessoal, vamos dar início a mais uma aula de Ciências da Natureza, 7º ano, Colégio Coração Imaculado de Maria. Grupo 6, dando continuidade aí, né? Movimentos, capítulo 12, Plantas sem sementes, módulo 49, Pteridófitas. O objetivo de aprendizagem da aula: identificar características gerais, estratégias de reprodução e importância ecológica de briófitas e pteridófitas. Identificar as relações evolutivas dos grupos estudados. Pessoal, nós vamos estar falando aí sobre as pteridófitas, né? Nós acabamos de falar na aula anterior, a aula passada, que nós falamos sobre as briófitas, e agora nós vamos falar sobre as pteridófitas. Tanto as briófitas como as pteridófitas são plantas sem sementes, tá? Então, nós vimos aí que as primeiras plantas vasculares são as pteridófitas, tá? Então, as primeiras plantas que surgiram vasos condutores aí, que são plantas vasculares, são as pteridófitas. As pteridófitas, que do grego, que a palavra pteridófitas vem do grego, pteridon quer dizer feto e phyton quer dizer planta. São as primeiras plantas no registro fóssil a apresentarem um sistema desenvolvido de condução de seiva. São, portanto, representantes mais antigos do grupo das plantas vasculares, quer dizer, plantas que possuem vasos condutores. E também podem ser chamados aí de traqueófitas. Ter vasos condutores possibilitou a expansão, elas puderam ir para o solo, para mais, não precisaram ficar tão próximo da água. Elas precisam da água ainda, elas vão precisar da água ainda na reprodução, mas elas não precisam tanto da água quanto as briófitas precisavam, tá? Então, graças aos vasos condutores aí. Ter vasos condutores possibilitou a expansão desse grupo pelo ambiente terrestre em um período histórico que ocorreu do final do período devoniano até o período carbonífero, entre cerca de 416 a 290 milhões de anos. Com os vasos condutores impregnados de ligíneas que vão formar aí uma estrutura, eles vão ficar mais firmes aí, podendo dar até a formação aí, no caso, dos troncos dessa vegetação nesse período aí. O porte das pteridófitas aumentou consideravelmente a relação às briófitas, chegando a ter troncos de aproximadamente 1 metro de diâmetro com 25 metros de altura nesse período aí. O grupo é formado por plantas que não apresentam sementes, cujo o ciclo de vida tem muita semelhança com o ciclo das briófitas, inclusive da dependência da água para o processo de fecundação. Lembra que a dona Piva falou que as briófitas precisavam da água para a fecundação? Aqui também as pteridófitas vão precisar da água para que ocorra a fecundação dos gametas. Aqui nós temos alguns representantes, né? A samambaia, nós temos o licopódio, nós temos aqui a cavalinha, o psilótons, que seria
também pertencente aí ao grupo das briófitas, tá? Das briófitas não, desculpa aí, das pteridófitas. Então, vocês viram aí 4 representantes aí das pteridófitas. Pessoal, a fase predominante do ciclo de vida das pteridófitas é o esporófito. Lembra que a dona Piva falou lá quando ela, na aula passada sobre as briófitas, ela falou que a fase duradoura das briófitas eram os gametófitos. Lembram que os gametófitos produziam os gametas masculinos e femininos. Quando o gameta masculino fecundava o gameta feminino, surgia o esporófito. Aqui é o contrário. Aqui o que predomina é o esporófito. O gametófito das pteridófitas é pouco desenvolvido e muito passageiro, sendo raro observá-lo. Dessa forma, nas pteridófitas ocorre ao contrário, que é o que a dona Piva acabou de falar, né? Nas pteridófitas, a estrutura de um esporófito, então o esporófito que está lá, que é a fase duradoura dela, né? Ela geralmente apresentam 3 órgãos. Então, nesse esporófito, ele apresenta raiz, caule e folha. Lá nas briófitas, ele não tinha raiz, caule e folha. Ele tinha o quê? Rizoma, cauloide e filóide. Lembrado disso? Lá, o rizoma, ele tinha a função só de sustentação, para sustentar o musgo. Aqui, a raiz vai ter a função de fixar e absorver os nutrientes do solo. Então, nós vamos ver cada um desse daqui agora. Nós vamos começar falando pelas folhas. Olha aí, eu tenho uma folha, tenho várias folhas de samambaia que eu coloquei aqui para vocês. Aqui eu tenho uma folha inteirinha, tá? Só que essa folha, ela é dividida em folíolos. Cada parte, cada ramificação dessa daqui vai formar folíolos, tá vendo, ó? Isso daqui são folíolos. Então, as folhas são estruturas geralmente laminares, responsáveis em realizar a fotossíntese. Cada folha das pteridófitas se ramificam em partes menores que são chamadas de folíolos. As células das folhas possuem o cloroplasto, que são organelas que contêm a clorofila. Lembra que a clorofila é o pigmento que vai ajudar a fazer a fotossíntese, o processo da fotossíntese. Então, é na presença da luz, junto com a clorofila, vai ocorrer o processo da fotossíntese, responsável por captar esta forma de energia para a produção de diversos carboidratos. Quando ela, com a clorofila, ela capta a luz do sol, mas a seiva bruta, que é a água, e o gás carbônico, ela vai transformar em carboidratos, como glicoses, né? Agora nós vamos falar um pouquinho do caule, tá? Mas antes de falar do caule, eu vou mostrar aqui para vocês uma folha jovem. Uma folha jovem, quando ela está surgindo, ela vai desenrolando aí. Então, quando ela é jovem, a folha da samambaia, ela é chamada de báculo. O caule dá sustentação à folha, quer dizer, ele vai sustentar a folha, tá? A folha vai ser sustentada aí pelo caule. Geralmente, o caule das pteridófitas, elas são subterrâneas, elas estão embaixo do solo, com o desenvolvimento horizontal, formando aí os rizomas, né? No entanto, o caule de algumas samambaias podem ser aéreas, tá? Elas podem formar-se de forma aérea aí. O caule não, as raízes, desculpa aí. No caso aí, pode ser, no caso do xaxim, ele pode ser também um caule aéreo, que está aí. No entanto, o caule de algumas espécies também podem crescer a partir do solo, como os xaxins
ou paralelamente formando os rizomas. A seiva bruta. O que seria a seiva bruta? A seiva bruta é a água e os sais minerais que a raiz absorve do solo, tá? Então, é aquela captada pelas raízes, sendo formadas principalmente por água e sais minerais. Ela percorre o interior do caule e é transportada por um tecido especial. Esse tecido especial é chamado de xilema. O xilema é o tecido que conduz a seiva bruta até as folhas. Quando a seiva bruta chega até as folhas, ele vai realizar a fotossíntese, tá? Então, fazendo a fotossíntese, ele vai produzir a seiva elaborada, que ele vai transformar em substâncias como carboidratos, algum tipo de glicose, como a glicose. Aí essa seiva vai ser distribuída para o corpo da planta, mas só que ele não vai mais pelo xilema, ele vai agora por um outro tecido denominado floema. Então, o xilema, ele leva a seiva bruta e o floema traz a seiva elaborada, tá? Então, em resumo aí, o xilema é responsável por produzir a seiva bruta, conduzir a seiva bruta, enquanto que o floema é responsável em conduzir a seiva elaborada. Normalmente, as raízes são estruturas subterrâneas e de dupla função. Lembra que eu falei? Ela tem a função de fixar a planta e, além dela fixar a planta, ela tem a função de absorver a seiva bruta. Então, ela tem duas funções. Lá nos musgos, ela não era raiz, era o rizoma. Ele tinha a função só de sustentação, tá? Também há espécies que possuem raízes aéreas. Então, dependendo do tipo de planta, ela cria as raízes aéreas para poder garantir a sua sustentação aí em terrenos que são instáveis, terrenos que não conseguem afirmar a raiz. Eu tenho aqui, olha, um esporófito. O esporófito aqui é a fase duradoura, que vai a planta em si, tá? Então, eu tenho aqui que ele é formado por raiz, caule e folha. Não foi isso que nós vimos? Que os esporófitos eram formados? Então, aqui, no caso, eu tenho as raízes, que é essa parte aqui de baixo, o rizoma aqui, que é o caule, ele geralmente é horizontal ao solo. Eu tenho as folhas, e aqui eu tenho a folha jovem, que é um báculo, tá? E as folhas são formadas por diversos folíolos. E esse esporófito, quando ele já está mais adulto, ele vai produzir atrás dos folíolos essas partezinhas aqui, esses glânulos marrons aqui, que são chamados de soros. E neles vão ter aí os esporângios, que estão cheios de esporos. Vamos falar aí da reprodução. A reprodução das pteridófitas pode ser assexuada ou sexuada. Quando eu tenho a reprodução assexuada, significa que ela não tem presença de gameta, ela vai se reproduzir sem a presença do gameta masculino e feminino. Ela vai brotar. Então, a raiz dela vai se prolongar conhecida aí como rizoma, ela vai brotar e vai surgir uma nova planta, um novo indivíduo.
Então, ela se desprendendo da mãe, ela vai sobreviver, tá? Então, isso é uma reprodução assexuada. Ela apenas brota a partir do caule dela aí, ela vai se prolongar e vai gerar um novo indivíduo. Agora, na reprodução sexuada, aí há a presença de gameta masculino e feminino. Também, nesse período, a planta necessita da água. Por que ele vai precisar da água? Porque o gameta masculino, ele nada, para ir até o gameta feminino, ele precisa se deslocar. Então, ele precisa ir no meio líquido, e o meio líquido aí é a água. A água aí, então, vai ser importante para a fecundação do gameta feminino. Na superfície do gametófito, o gameta masculino deve nadar até o gameta feminino para ocorrer a fecundação. A partir dela, forma-se o zigoto. O que é o zigoto? É a célula ovo. É a partir dali que vai surgir o embrião. O embrião vai se desenvolver e vai dar origem ao novo indivíduo, tá? Então, o zigoto dá origem ao embrião. Este se desenvolve em um esporófito que cresce inicialmente dependendo do gametófito. Então, aí tem o gametófito, aí depende dele até criar a raiz. A partir do momento que criou a raiz, ela consegue tirar os nutrientes do solo, ele já consegue, o gametófito aí desaparece. Após isso, as folhas jovens em formação iniciam o processo da fotossíntese, tornando um novo esporófito totalmente independente do gametófito. É o momento que o gametófito desapareceu. Ele apareceu apenas para desenvolver. A hora que ele começou a raiz tirar os seus nutrientes, o gametófito desaparece, tá? Para sua nutrição. Neste ponto, o gametófito não tem mais função, portanto, ele acaba se degenerando. Certo, pessoal? No esporófito, muitas vezes encontramos na superfície inferior de algumas folhas férteis. Lembra que eu falei quando o esporófito ele fica adulto, ele se torna... as folhas, atrás das folhas, tem vários pontinhos marrons. Esses pontinhos marrons são chamados de soros. E dentro desses soros está cheio de esporângios. E dentro dos esporângios estão os esporos, tá? E os esporos, quando estão maduros, eles caem no solo e vão germinar, dando origem aí ao gametófito. Quando surge o gametófito, dá origem aí ao novo esporófito. O gametófito e assim reiniciando o ciclo de vida. Logo, o surgimento dos soros indica que essas espécies estão na época de reprodução. Então, nós vamos ver agora como são esses soros. Então, nós temos aqui a folha de uma samambaia, né? Essa parte central aqui, ó, são os vasos, é onde tem a sustentação aí dentro, tem os tecidos que formam os vasos condutores. E essa parte aqui que forma essas bolinhas, vocês estão vendo aqui, essas bolinhas aqui, ó, essas bolinhas aqui são os soros, tá? Numa parte aqui bem ampliado que a dona Piva pôs aqui para vocês enxergar, vocês veem aí que cada partezinha dessas forma os soros. Dentro de cada soros desse daí, existem vários esporófitos. E dentro desses esporângios, e dentro desses esporângios
estão os esporos. E esses esporos, quando estão maduros e caem no solo, eles vão originar os gametófitos, que vão dar origem aí à nova planta. Certo, pessoal? Aqui, ó, tenho todo o esquema. Eu tenho a planta que já está com os soros, né? Então, esporófitos maduros. Então, os esporófitos maduros, ele cai aqui, ó, cai o esporanjo, que cada um dessa parte aqui cai aqui o esporanjo. Dentro do esporanjo está cheio de esporos. Esses esporos vão dar origem aos gametófitos. Então, eu tenho aqui os gametófitos, né? Esses gametófitos vão produzir os gametas masculinos e femininos, tá? Os gametas masculinos, eles vão nadar, vão chegar no gameta feminino e vão fecundar. Quando ocorre a fecundação, vai surgir aqui um embrião que se desenvolve em um esporófito jovem no gametófito. Então, isso daqui que eu tenho aqui, tudo aqui, é um gametófito. E aqui o que surge aqui é um esporófito, que vai dar origem aqui um novo indivíduo. Então, é assim que ele se reproduz. Ele tem aí a fase que ele é o esporófito, tá? Depois ele cria aí os soros. Dentro dos soros vou ter os esporanjos. Dentro dos esporanjos eu tenho os esporos. Os esporos, quando caem no chão, ele vai germinar, dando origem aí ao gametófito. O gametófito, eu tenho a parte do gameta masculino e o gameta feminino. Ele vai fecundar. Quando fecunda, dá origem aí ao esporófito, e o esporófito vai se desenvolver e o gametófito desaparece. Certinho, pessoal? Entendido isso daí? Nós temos aí, olha a nossa samambaia, nossas pteridófitas, que são lembrando aí, tanto as briófitas como as pteridófitas são plantas sem sementes, tá? Então, nós concluímos aí o nosso grupo de plantas sem sementes. Agora, nós vamos fazer aí os exercícios de aplicação 1, 2 e 3, na página 426. A tarefa: exercícios propostos, 4, 5 e 6, página 427. Para conferir, 3, 4 e 5, página 428. Pessoal, se vocês tiverem possibilidade, a mãe tem uma samambaia aí, ou vocês têm, e que vocês possam perceber aí na parte de trás da folha que tem os soros, seria importante vocês estar analisando, vendo isso daí, tá? Então, eu gostaria que vocês estivessem entendendo um pouquinho mais essa parte. Eu peço aí obrigado a todos, né? Nós temos aí professora Piva, beijo no coração, até mais!